Eu sou a professora Maria Aparecida, da disciplina de Ciências, e esta é uma aula para as turmas do 7º ano A e 7º ano B. Bom, pessoal, então esta é uma aula que nós vamos utilizar a apostila 4, é o capítulo 26, que fala sobre anfíbios e sua vida dupla, a partir da página 270. Bom, anfíbios e sua vida dupla. Aqui o texto nos diz: evidências indicam que cerca de 430 milhões de anos atrás já existiam as microflorestas de briófitas no ambiente terrestre. Como estudamos no módulo 21, elas foram inicialmente ocupadas por vários artrópodes, como aranhas, escorpiões e centopeias. No módulo 24, vimos que, mais tarde, há cerca de 400 milhões de anos, libélulas enormes, entre outros insetos voadores, também ocupavam o ambiente terrestre, que apresentava ainda florestas de pteridófitas. Então, nessa imagem, nós temos o aspecto de um possível cenário das florestas de pteridófitas. Para quem não lembra, pteridófitas, um exemplo que nós temos são as samambaias, nas quais os primeiros anfíbios conseguiam viver, tanto no ambiente aquático como no terrestre. Neste cenário, os primeiros animais vertebrados a ocupar o ambiente terrestre foram os anfíbios. Anfíbio significa duas formas de vida, que receberam esse nome justamente por possuírem dois estágios de vida, com características diferentes. A fase larval aquática e a fase adulta, que é aquática e terrestre, ou apenas terrestre. Entre os anfíbios atuais, temos os sapos, as rãs, as pererecas, as salamandras e as cecílias, ou cobras cegas. No entanto, antes de estudarmos esses anfíbios, veremos características dos seus ancestrais. Evolução no ambiente terrestre, que nos diz: análises de fósseis com cerca de 400 milhões de anos indicam os primeiros anfíbios. Eles surgiram quando os peixes já dominavam o ambiente aquático. A ocupação do ambiente terrestre úmido pelos anfíbios se deu no cenário retratado acima. No entanto, para isso acontecer, certas características foram selecionadas por esse grupo de animais ao longo da evolução. Bom, pessoal, então, anfíbios, como vocês viram no texto, significa duas vidas. Um exemplo de anfíbios que nós podemos falar são os sapos. Então, quando o sapo nasce, que ele é chamado de girino, ele é uma larva e é totalmente aquático, ou seja, respira através de brânquias. Ao longo da sua vida, ele vai crescendo e, ao se tornar adulto, durante o seu crescimento, ele vai passar por uma metamorfose e, ao se tornar adulto, ele vai respirar por pulmões e pela pele. Ele também tem uma respiração cutânea. Então, como os anfíbios apresentam essas duas características, eles recebem esse nome, que significa duas vidas. Anfíbios gigantes. Então, alguns dos ancestrais dos anfíbios atuais eram animais que atingiram até 4 metros de comprimento. Tinham ainda algumas características bem parecidas com as dos peixes, como a pele com escamas e a cauda com nadadeiras. O Tiktaalik pode ter sido um desses ancestrais. Ele era um peixe, mas apresentava características que o aproximavam dos anfíbios, como as estruturas que lhe possibilitavam se apoiar e se deslocar no solo. Então, aqui nós temos uma imagem, um desenho. O Tiktaalik era um peixe de água doce que viveu há 375 milhões de anos atrás. Então, a maioria dos peixes não sobrevive fora da água por muito tempo, pois não conseguem respirar no ambiente terrestre e nem se movimentar. Há evidências de que peixes ancestrais dos anfíbios só conseguiram se aventurar fora da água, depois de adquirir, ao longo de muitas gerações, habilidades importantes como a capacidade de
respirar no ambiente terrestre, locomover-se na superfície terrestre, e evidências indicam que a respiração no ambiente terrestre tenha sido possível com o surgimento de pulmões nos peixes ancestrais. Em relação à locomoção, admite-se que as pernas evoluíram de nadadeiras lobadas de peixes muito parecidos com os atuais selacantos, quando esses ancestrais ainda viviam apenas na água. Então, a filogenia a seguir, apresentada no módulo 25, mostra que a característica 4 pernas surgiu nos ancestrais dos anfíbios atuais. Então, pessoal, dá uma olhadinha nessa filogenia. Então, o que nós podemos ver? Como vocês sabem, a filogenia indica, uma especiação, a formação de novas espécies. Então, nós temos aí, em relação, uma filogenia próxima dos peixes e dos anfíbios. Então, nós temos os animais com crânio, aí aparecem os agnatas. Os peixes são animais que têm crânio e mandíbula e coluna vertebral, que são os peixes cartilaginosos. Os peixes ósseos apresentam crânio, mandíbula, coluna vertebral e alguns peixes ósseos apresentam pulmão, que utilizam a bexiga natatória como uma espécie de pulmão. E nós temos os anfíbios que apresentam crânio, mandíbula e coluna vertebral, apresentam pulmão e 4 pernas, por isso que são chamados de animais tetrápodes. Anfíbios atuais. Ao longo da história evolutiva dos anfíbios, variados grupos surgiram, mas muitos foram extintos. Atualmente existem apenas 3, o das salamandras, com patas curtas, o das cecílias, sem patas, e o dos anuros, que são sapos rãs pererecas com patas posteriores grandes e sem cauda na fase adulta. Pelo menos 2 características estão presentes em todos os anfíbios atuais, que são os carnívoros, quando adultos, na fase larval, podem ser herbívoros e realizam grande parte das suas trocas gasosas a respiração pela pele, ou seja, a respiração cutânea. Em geral, a pele dos anfíbios é bem úmida, fina e permeável, o que permite essas trocas gasosas. Além disso, todos os anfíbios ainda dependem da água para alguma etapa da reprodução. Veja alguns exemplos a seguir. Então, aí nós temos a primeira imagem da salamandra, a salamandra da Amazônia, que chega a ter de 6 a 10 centímetros quando adulta, e é um exemplo terrestre encontrada no Brasil. Nós temos a maioria dos sapos e rãs, como nós temos aí em cima, e pererecas. As patas posteriores são grandes, adaptadas para o salto. Isso auxilia na captura de presas, como insetos, aranhas, minhocas, entre outros. Então, pessoal, existem 3 tipos, Bom, nós estamos falando aqui do filo dos cordados, da classe dos anfíbios. Então, nós temos aí os anuros, que são sapos rãs pererecas com patas posteriores. Nós temos os apodes, que são as cecílias ou cobras cegas. E nós temos os urodelos, que são as salamandras, que apresentam patas curtas. Esses são alguns exemplos dos anfíbios atuais. Bom, aqui nós podemos ver as cecílias ou cobras cegas, que eu falei para vocês, que são chamados de urodelos. Não são cobras, de verdade, são anfíbios sem patas, com aparência de cobra. Geralmente esses animais ficam enterrados em locais úmidos, como folhagens de florestas, plantações ou à beira de riachos. Eles podem ter até 1,5 metros de comprimento. Já as almofadinhas, com capacidade adesiva nos dedos das patas, são de uma perereca. Olha que bonitinha. Em várias superfícies ela pode grudar. Então, assim, ela consegue subir facilmente em troncos de árvores, arbustos, e são seus habitats preferidos. Algumas espécies
além de saltar, conseguem caminhar, se preciso, e nadar. A rã dessa imagem, ela chega até ter 6 centímetros. Bom, a reprodução. Então, no acasalamento dos anfíbios, o macho canta para atrair a fêmea, né? Ele coacha. Isso geralmente acontece durante a noite, e pois muitos dos anfíbios, eles têm hábitos noturnos. Cada espécie tem um canto característico, o que permite ao macho atrair a fêmea da mesma espécie. Se você estiver próximo a um lago à noite, ou rio, e ouvir a cantoria desses animais, tente identificar os diferentes cantos. O ciclo reprodutivo dos anfíbios possui os seguintes estágios. Depois do encontro do macho e a fêmea, ocorre a junção de seus gametas por meio de fecundação externa, a formação do ovo. Neles, os embriões se desenvolvem até formar os girinos, que crescem, sofrem transformações no corpo, que é a metamorfose, tornando-se jovens e depois adultos. Percebam, pessoal, que não existe penetração no corpo da fêmea, ou seja, a fecundação é externa. É importante que vocês lembrem disso, porque isso é uma das características evolutivas dos répteis, tá? Então, os anfíbios, eles têm uma fecundação externa. Então, os gametas são fecundados, os gametas, né, as células sexuais, são fecundadas na água, tá? E geralmente, como já foi dito no texto, esses animais têm uma pele úmida e permeável, tá? Ou seja, isso é uma outra novidade evolutiva dos répteis em relação aos anfíbios. A questão da fecundação ser interna e a questão de ter uma pele seca e impermeável, diferente dos anfíbios. Bom, estratégia de reprodução em anfíbios. Então, dependendo da espécie, os anfíbios apresentam estágios diferentes para o cuidar, né, de seus ovos e girinos, como mostra a imagem a seguir. Então, nós temos aí o macho e a fêmea de sapos podem, por exemplo, liberar seus gametas na água, onde ocorre a fecundação e a formação de ovos. A água protege os ovos contra possíveis predadores e evita que se desidratem. Outra estratégia empregada por algumas pererecas, que colocam seus ovos em cima de folhas que estão próximas ou acima da água. Os girinos formados rastejam até a água ou caem nela e lá completam sua metamorfose. Outro comportamento bastante curioso é o de algumas espécies que recarregam, né, seus ovos presos ao corpo, até que os embriões estejam desenvolvidos o suficiente para sobreviver sozinhos. Então, assim, de olho nos mitos e verdades sobre anfíbios. Mito. Os sapos espirram veneno nos olhos das pessoas. Isso é um mito, isso é mentira, isso não acontece. Verdade. Apenas alguns exemplos de sapos, né, possuem a glândula produtora de veneno nas costas, tá? No entanto, o veneno somente é liberado se você apertar, pressionar a glândula. Ou seja, quando o sapo se sente ameaçado. Nesse caso, o contato com o veneno pode causar irritação. Mito: sapos lançam urina nas pessoas cegando-as. Verdade: quando os sapos são pressionados, acabam esvaziando sua bexiga e liberando a urina em seu inimigo, que, assustado, acaba por deixar o sapo escapar. Essa urina, porém, não cega e nem mata. Ameaças aos anfíbios. Então, assim, os anfíbios são animais muito sensíveis a mudanças no ambiente. A constante destruição dos ambientes naturais em que vivem vem levando a populações e ao declínio, até mesmo a sua extinção. Quando se retira, né, a árvore da mata, por exemplo, a sombra e a umidade do solo se reduzem, destruindo o habitat dos anfíbios. A poluição, como por exemplo de pesticidas e fertilizantes, podem ocasionar, né, mutações, como vocês podem ver na pata desse girino. Tá? Mudanças climáticas podem afetar
as populações. Existe também uma espécie de fungo, o Batrachochitrium dendrobatides. É um fungo que acaba causando doenças na pele dos anfíbios. E também a introdução de espécies invasoras, ou seja, são espécies que não são endêmicas daquele determinado habitat. Então, ele acaba, essa espécie invasora, ela acaba comendo outros anfíbios e prejudicando, né, fazendo declínio no habitat e no meio ambiente. Algumas rãs são utilizadas na alimentação também, como a rã touro americana. Bom, pessoal, eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios da página 272, atividade 1, a página 276, atividade 2 e a página 277, atividade complementar. Qualquer dúvida, é só chamar no e-mail dúvidasétimoano@conquistango.com.br e vocês também podem participar quando estiver disponível para vocês os nossos plantões de dúvidas. O sétimo ano A, o plantão de dúvidas é sempre às quartas-feiras, às 9 horas da manhã, e sétimo ano B, os nossos plantões são às quartas-feiras, às 13h10. Pessoal, muito obrigada e até a próxima aula.